Bom dia, crianças do quinto ano. Novamente, vamos aqui na terça-feira, né? Vamos estar trabalhando uma aula de história, onde eu vou estar revisando alguns conteúdos com vocês. Eu vou estar revisando o conteúdo aqui do capítulo 4, 5 e 6. No capítulo 4 foi que nós estudamos: façamos a evolução antes que o povo faça. Foi, né, a época em que Getúlio Vargas, em 1930, assumiu o poder, certo? Capítulo 5, aí nós vamos estar trabalhando no governo provisório de Getúlio, de 1930 a 1934, que nós trabalhamos no nosso livro. No capítulo 6 foi o governo constitucional, que foi de 1934 a 1907, que também está no nosso livro. Eu vou dar um resumo bem pequeno para a gente poder fazer as atividades propostas na ficha que foi encaminhada para vocês. Tá legal? Então, no capítulo 4, que inicia lá, nós temos o quê? Que devido à crise, a crise econômica que ocorreu, o nível de mundial, a nível mundial, essa crise, o Brasil foi afetado porque deixou de vender o café para os países europeus. E isso aí foi um motivo que gerou para acabar com o quê? A oligarquia, para acabar com o presidencialismo que existia, que era escolhido entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro devido à política do café com leite, né? Nós já estudamos isso, certo? Então, havia um tratado com essa política em que os presidentes que poderiam administrar o Brasil, né, seriam escolhidos desses dois estados, sendo que nessa época nós tínhamos o Washington Luiz, que era de São Paulo, ele era o presidente, certo? Aí o que aconteceu? Ia haver eleições para um novo presidente. Quem ia vir para governar seria do estado de Minas Gerais. Seria assim, 4 anos um presidente, depois do estado, e depois 4 anos devido àquele tratado que tinha da política do café com leite. Getúlio Vargas chegou ao poder por meio da Revolução de 1930. Criou-se grande expectativa em relação à melhoria de condições de vida nesta época com essa posse dele. Tá? Mas ocorreu tudo ao contrário, né? Porque o golpe de Vargas ocorreu porque ele impediu a posse do candidato que era Júlio Prestes, né? Ele ia ser eleito para presidente. Por isso ficou conhecida como a Revolução de 1930. E essa revolução, Getúlio Vargas pôde assumir o poder com o golpe que ele deu, né? E ali, porque as elites estavam o quê? A favor de Getúlio Vargas. Então a elite dizia: façamos a revolução antes que o povo faça. Só que com tudo isso, vocês já estudaram no livro de vocês, que com a posse de Getúlio Vargas houve várias revoluções, né, a de Canudos, a do Cangaço, da Chibata, né, que nós estudamos já no capítulo anterior, tá? Então, o governo provisório de 1930 a 1934, durante esse governo, ele tomou medidas centralizando o poder só para ele. Ou seja, deixava o legislativo de fora, enquanto o executivo, né, assumia esse poder, ampliando a burocracia no país também. Esse fortalecimento do executivo, o Vargas, ele ganhava mais poder e comandava o país do jeito que ele queria. Ele elegia, ele comandava, ele trazia para estar ao lado dele quem ele queria. E isso fez com que o povo, o estado de São Paulo, os políticos de São Paulo, ficassem descontentes de Minas Gerais e fizesse o quê? Obrigasse ele a trazer pessoas desses estados. Só que ele trouxe a pedido, mas mesmo assim os estados não, né, gostaram das atitudes de Vargas, gerando, né, vários conflitos, várias greves, né, as fábricas fazendo greve, tudo isso, os operários, mas tudo isso, tá? Mesmo assim, Vargas ampliou o seu poder, né, por causa que ele trazia quem ele queria para estar ao seu lado para governar o país, tá? Ele criou
Também ele criou, né, a instituição do Ministério do Trabalho, ou seja, como foi, né, a população teve, né, seus direitos garantidos através da carteira de trabalho. Com tudo isso, Vargas havia sido eleito numa eleição indireta, nós vimos isso, por um mandato de quê? De 4 anos que durou, esse mandato ia terminar em 1938, mas aconteceu algo, né? Nesse período, houve a criação de grupos contra, né, o grupo da direita e o grupo da esquerda. O grupo da direita, que era a Ação Integralista Brasileira, AIB, era liderada por Plínio Salgado, né? Era um grupo apoiado por Vargas e pela elite, certo? Eles formavam milícias e eles agiam contra o grupo da esquerda com violência, porque o grupo da esquerda, né, os objetivos deles era a favor do povo, né, a reforma agrária e muitas outras coisas mais, certo? Então eles iam contra esse grupo da esquerda com bastante violência. E o Vargas, vendo que o grupo da esquerda, que era a ANL, Aliança Libertadora, né? A Aliança Nacional Libertadora era liderada por Luiz Carlos Prestes, certo? Vendo que eles tinham esses objetivos, ele fez com que esse grupo acabasse. Só que eles, mesmo assim, continuavam se encontrando, lembram? As escondidas, para formar grupos, formar lideranças, para fazer campanhas contra, né, o governo de Vargas e o poder dele. Quando Vargas descobriu isso, ele prendeu todos. Né? Nessa época, Luiz Carlos Prestes era casado com Olga Benário, certo? Que Olga, né, quando foi presa, descobriu que estava grávida, lembra que nós conversamos sobre isso? E acabou que ela foi deportada para o país dela. Quando ela teve a criança, ela amamentou. Quando desmamou, ela foi entregar a avó, mas a avó mandou para quem? Para o pai, para ser criada pelo pai, certo? E Olga acabou o quê? Morrendo numa câmara de gás com mais 199 presos. Então, o poder de Vargas, ele é o quê? Um poder centralizador, que era apoiado pelas elites e que gostava de quê? De centralizar o poder em si, era o que ele queria, tá? Nós vamos ver que com isso houve o quê? A formação do Estado Novo, que nós vamos estar vendo mais à frente, né? Mas tudo isso gerou muitos conflitos durante esta época do governo de Vargas. Crianças, temos uma atividade em ficha para vocês estarem resolvendo. Antes, dê uma lida novamente nos conteúdos, tá? Fique com Deus. Beijo.